Bem, meus irmãos, parece estranho, né, chamar a nossa mensagem hoje o passo nosso de cada dia, né, em dias difíceis, mas é isso que nós vamos ver, né? A gente vai aprender aqui com essa mulher e, na verdade, com o ensino da palavra de Deus, como a gente viver a cada dia em tempos difíceis. Aqui, meus irmãos, o que fazer em tempos difíceis parece que fica uma coisa mais clara da gente poder entender, né? Eu tenho ouvido, assim, eu tenho assistido muita notícia, né? Eu tenho tentado pegar notícia daqui, dos Estados Unidos, um pouco lá daquele território guerreiro lá, né, que nós estamos vendo no Oriente Médio. E o que eu vejo, irmãos, é que realmente existe um prenúncio de dias difíceis. Hoje é o dia da Bíblia, mas a Bíblia tem falado que as coisas iam ser assim. E como é que nós vamos viver, meus irmãos, quando chegar os dias difíceis para nós também? Veja só, né? Nós estamos tendo tantas guerras ao mesmo tempo. Estamos vendo países enormes, poderosos financeiramente, como a França, como a Alemanha. Eles estão assim, sabe? Estão sem saber o que fazer. Com o premier deles, primeiro-ministro, tudo caindo, tudo saindo. O que está acontecendo, né? Olha, a Coreia do Sul é um país muito mais estável que o nosso. E a semana, né, começou com eles declarando lá um estado de sítio e todas essas coisas. Isso para nós deve ser um alerta muito grande. O crente, ele não pode se dar o direito de ser o último a saber. Por quê? Porque a Bíblia é a primeira a avisá-lo. Então a gente tem que estar consciente, né, de que esse tempo difícil, um dia, ele vai chegar. Aqui nós temos na história, né, o Eliseu e o princípio espiritual que ele nos ensinou. Veja que o profeta Eliseu, do começo ao fim do seu ministério, isso sem parar, em todo o tempo em que ele foi profeta, ele nunca viveu aquele momento bom, sabe, o país estando em fartura, em momento nenhum. Pelo contrário, foi um dos piores momentos do Reino do Norte, o Reino de Israel, com aquele reino assim, escalabroso do Acabe, depois dos seus 2 filhos, o começo de Jeú, era uma matança, eram uns horrores acontecendo, fome e mais fome. O ministério dele foi assim. E o que deixa como um princípio espiritual do profeta Eliseu é o desejo que ele gostaria de passar, né? aquela missão que ele passa de dizer assim: olha, Deus, ele cuida de nós, Deus, ele está perto. É por isso que ele andava no meio do povo, é por isso que ele andava com os soldados lá na guerra, é por isso que onde precisava de ajuda, lá estava o Eliseu. É fácil você querer ajudar as pessoas quando está todo mundo tranquilo, sossegado, eles nem precisam da sua ajuda. Agora, quando as pessoas estão vivendo esse tempo de fome, de miséria, como vivia no tempo de Eliseu, sem perspectiva nenhuma para criança, para jovens, para adolescentes, como estava o Reino do Norte naquele tempo, e lá está o Eliseu, né? Se é uma cidade que precisa melhorar a água, ele está lá para ajudar. Se é um monte de seminarista precisando de socorro para comer, sem nada para comer, lá está o profeta para ajudar. Se é a viúva de um filho de profeta que não tem nada em casa e vai ter os filhos levados embora, lá está o profeta para ajudar. Tem um general lá de outro país que precisa ser socorrido, lá está o Eliseu. O Eliseu, meus irmãos, os milagres dele, não é aqueles milagres que ele coloca a mão e as coisas acontecem. Não, dificilmente, raramente. Ele preferia fazer com que a pessoa pudesse sentir que Deus está perto. Talvez esse é o maior milagre, fazer com que as pessoas entendam que Deus, ele está bem perto, muito perto. Não é fácil os crentes entender isso, porque, como eu disse, nós estamos com uma geração aqui, a nossa geração, ela não sabe o que é dificuldade. Quem viveu na década de 70, um pouco dos princípios da década de 80, entende que aqui no Brasil já teve muita dificuldade. Hoje não.
Hoje nossa igreja, por exemplo, um tempo aqui agora, recebeu tanta roupa que a gente não tinha o que fazer com as roupas. Mas se fosse no tempo que eu era criança, meus irmãos, que a minha avó, Sandra sabe muito bem, saía lá de Santo André e fazia um monte de roupa para a gente vestir aqueles shortinhos que só tinha uma cordinha, que é a única coisa que a gente tinha, né? E ficava tão contente de receber aquilo ali. Então a nossa geração, ela não sabe o que é necessidade. Aqui o Eliseu viveu com uma geração em necessidade. É diferente. E ele, meus irmãos, mostrou que Deus está perto. Então o que a gente vai fazer quando vier um tempo difícil, né? Sempre vem, sem avisar, né? O tempo difícil pode vir por quê? Porque às vezes nós pecamos. Quando nós pecamos, temos que sofrer, né? Por quê? Para aprender, como diz o salmista, né? Foi-me bom ser corrigido. Por quê? Porque eu aprendi a temer os seus mandamentos. Nos Salmos, meus irmãos, 119, 67, 71, você vai ver essa norma, né? A punição de Deus faz com que o crente abra mais os olhos. E pode ser que ela venha, meus irmãos, não como uma consequência do pecado, porque isso pode acontecer, eu disse, né? Mas para provar a fé dos crentes. Esse é um outro motivo que Deus muitas vezes, Ele deixa as pessoas passar um apuro, uma necessidade, para ver até onde vai a fé do seu povo, né? E, eu tenho Cristo como Salvador, vou viver na prosperidade. Não se engane nisso não, isso é a teologia da prosperidade, é uma mentira. Você não se engane com isso, porque isso contradiz o que Deus diz, o que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas lembre-se, eu venci o mundo. Nós vamos ser sim prósperos em muito sentido, como foram Abraão, como foram Isaac e Jacó, mas nenhum deles ficou sem uma turbulência, sem passar por um tempo difícil. Agora vamos voltar para o capítulo 8 aqui no versículo 1. Diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Por quê? Porque o Senhor chamou a fome. Então Deus, Ele vai mandar o que aqui? Uma calamidade. Deus está enviando uma calamidade, que é a fome. E, meus irmãos, já vimos que tudo que, assim, as passagens do profeta Eliseu é acudindo as pessoas durante a fome. Parece que naquele momento, né, esses 7 anos de fome, inclui alguns capítulos que falam do profeta Eliseu, com certeza. Ele está dizendo aqui para a mulher, né, olha aqui, Deus chamou a fome, pega a sua família, sai dessa terra, porque vai vir uma fome muito grande aqui, e peregrina onde você puder peregrinar. Ou seja, é Deus que está trazendo a fome. Agora, quando Deus traz a fome, ou a peste, ou a guerra, como Deus tem trazido a guerra em muitos países agora, nunca é sem motivo. Coloque isso na tua cabeça. Se um país entra em guerra, não é sem motivo. Se um país está passando por fome, por necessidade, acredite em que Deus está dizendo, não é sem motivo. Meus irmãos, Deus tem um motivo para levar a palavra de Deus em alguns lugares, Deus tem motivo para punir o pecado dos homens, como nós temos nessa passagem. Por exemplo, em Salmo 107, 34, né, diz que o Senhor, Ele torna uma terra fértil numa terra estéril. Deus, Ele pode olhar para um Brasil, por exemplo, que tem uma bonança de terra, para onde você olha tem terra para plantar. Deus pode pegar essa terra e transformar ela numa terra estéril. Por quê? Por causa da maldade dos que nela habitam. Veja só. Por que Deus então pode trazer a fome, a peste, a guerra? Ele pode trazer ali, meus irmãos, mudanças climáticas terríveis. Por que Ele pode fazer? Por causa da maldade, por causa do pecado, né? E aí, nesse caso especialmente, não ia ser muito fácil não. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 1, lá no finalzinho. Deus chamou a fome, o qual virá a essa terra por 7 anos. Olha, lembra que o Elias,
ele profetizou 3 anos e meio de fome. E as pessoas saíam longe para buscar um potinho de água, alguma coisa para comer, 3 anos e meio. Nesse caso aqui, é o dobro do tempo do Elias. É 7 anos de fome. Meus irmãos, uma coisa dessa aqui de 7 anos de fome, a gente só viu uma vez na Bíblia. Quando? Lá no livro de Gênesis, que teve os 7 anos das vacas magras. Os 7 anos, tá lá, né? E lembra que a fome foi muito grande, de um olhar para o outro e falar assim, e agora, o que nós vamos comer? Nós vamos morrer de fome, de fato. A diferença dessa fome aqui, para aquela que teve no tempo de José, é que aquela foi precedida de 7 anos das vacas gordas. Essa é a diferença, ou seja, vai ser bem pior do que no tempo do José. Isso explica, meus irmãos, aqueles trechos que nós lemos a semana passada, retrasada, de uma mãe temperar o filho na panela e poder se alimentar do filho. Então, 7 anos de fome é uma praga muito grande, por causa do pecado. O povo de Israel realmente vivia no pecado. Então, continuando aqui, Deus avisa a sunamita, então ele tem um cuidado especial aqui com essa mulher, tá? Deus sabe que algumas pessoas, elas realmente estão trabalhando pela sua causa, que são dedicados à sua causa, e a mulher sunamita é uma dessas mulheres. Nós falamos que em todos os nossos estudos sobre Eliseu, o seguinte, só 2 pessoas ajudaram no ministério do Eliseu. A primeira pessoa, que ajudou no ministério de Eliseu foi justamente a mulher sunamita. Quando no começo do seu ministério ele estava passando lá, e ela chamou o profeta para entrar na casa dela e tomar um café, tal, descansar um pouco, e sem saber que ele era profeta, depois analisando a vida dele, ela disse, meu marido, vejo que este homem que sempre passa sobre nós é um santo homem de Deus. Aí ela decidiu investir no ministério de Eliseu, construindo aquele quarto, colocando uma cadeira, uma cama, uma lâmpada, colocando as coisas que pudesse beneficiar o ensinamento dos novos profetas. Então ela investiu no ministério. Uma outra pessoa que investiu no ministério do profeta Eliseu é aquele homem que nós falamos, o homem de Baal Salisa. Estão lembrados? Ele mandou 20 pães para o profeta. Então, além desses 2, meus queridos irmãos, você não tem notícia de que alguém tenha feito mais alguma coisa pelo profeta. E aqui, meus irmãos, Deus se lembra de quem? Quem é que Deus avisa? Justamente essa mulher, a mulher que o acudiu num tempo muito difícil. Então você vê o profeta avisar a sulamita, ou seja, pagando a benignidade com benignidade. Benignidade é o nosso desejo de fazer o bem. Agora nós temos um versículo em Hebreus, até eu queria que vocês olhassem aqui, pode passar para o outro, pode voltar, Deus, ele não é injusto. Veja só, esse versículo é muito importante. Você ajuda no ministério, você investe no ministério, você acha que é uma perca de dinheiro, de tempo? Então veja o que Deus está dizendo aqui. Deus não é injusto e não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Eu deixei em negrito aí essas palavras, porque que Ele não esquece do trabalho e nem do amor que nós demonstramos por Ele. Trabalho e amor. Na verdade, todo o nosso trabalho deve ser por amor a Deus. Aí a continuação, pois ajudar os santos, e continuam a ajudá-los. Os santos eram os apóstolos, os pregadores, aquelas mulheres também que estavam atuando, pregando, ensinando a palavra de Deus. Isso é os santos do Novo Testamento. E aqui há uma promessa de Deus. Deus não é injusto para esquecer o nosso trabalho e o nosso amor por Ele. Então aqui essa sunamita, Deus não se esqueceu dela.
Então, meus irmãos, o nosso temor a Deus faz as pessoas crentes, né, serem acima do tempo em que elas vivem. Você vai perceber isso. Eu me lembro que, às vezes, o pastor João, ele tinha uma visão de mundo tão diferente. Ele falou uma coisa em 1989 que eu não me esqueço. Ele falou assim, pastor, eu disse, em qual candidato o senhor vai votar aqui para presidente do Brasil? Né? Ele olhou e disse, olha, Gilberto, infelizmente, de nenhum de todos esses candidatos, você não tem nenhum que tenha a cara de presidente, ele disse. E era verdade. A gente viu o que aconteceu. Foi um fiasco. Estão lembrados disso? Mas ele já estava além do tempo dele. Então, uma pessoa que serve a Deus, Deus vai te dar uma visão além. Deus vai fazer você conhecer o tempo de uma forma diferente que as outras pessoas conhecem o tempo. Como esse aviso que essa mulher recebeu. Ela recebeu um aviso de Deus que, antecedeu tantos anos aí. Já pensou ela vivendo lá naquela miséria por 7 anos? Então Deus poupou ela desse tempo. Por quê? Porque ela servia a Deus, porque ela trabalhava para Deus, porque ela fazia o que ela fazia por amor a Deus. Agora eu convido vocês para ler ali no livro de Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26 e versículo 20, né? Uma orientação segura para os tempos difíceis. Vamos imaginar, né? Porque aqui no capítulo 8, versículo 2, diz que essa mulher se levantou e fez conforme a palavra do homem de Deus, né? Então, uma orientação segura para os tempos difíceis. Aqui o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 20, diz: vá, meu povo, entre em seus quartos, tranque as portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Pastor, e se um dia vier uma fome muito grande aqui no nosso país? Pastor, e se um dia houver uma guerra em nosso país? Pastor, não precisa nem de guerra e nem de fome. E se na minha casa um dia ficar o pai e a mãe sem trabalho, sem fazer nada? Pastor, não precisa nem nada disso. E se vier uma enfermidade, que é uma coisa que toma o dinheiro de uma pessoa, a sua energia, a sua alegria, é uma enfermidade muito grande. O que nós vamos fazer? Olha essas frases bem separadas. Meu povo, né? Entre no seu quarto. Segunda frase, tranque as portas. Terceira, esconda-se por um momento. Eu vejo aqui, meus irmãos, os princípios espirituais que, por exemplo, aquela mulher, ela deveria tomar, e com certeza, lá longe, vamos ler o versículo agora, capítulo 8, versículo 2, vamos lá, no livro de 2 Reis. Ela então diz aqui que ela se levantou, fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Olha, irmãos, o primeiro passo é você realmente ouvir e obedecer à ordem de Deus. E se alguém pensa que é fácil ouvir e obedecer à ordem de Deus, é porque não tem uma experiência verdadeira com Deus. Porque não é fácil obedecer a Deus. Por causa da nossa natureza humana, pecaminosa, porque nós temos nossos desejos pessoais, porque nós temos as nossas próprias preferências. Olha o que esse profeta está pedindo para essa mulher: sai da tua terra e vai aonde você puder e fica por lá 7 anos. Meus irmãos, não é fácil tomar uma decisão dessa. Muito tempo atrás, o marido dela já era velho. Agora o marido dela deve ser muito mais velho, um idoso mesmo. Uma criança pequena para carregar, mas ela ali. Então não é simples obedecer e ter que deixar a casa, a fazendinha delas, as criação. Imagina, a pessoa tem porco, tem galinha, tem um carneirinho, tem uma vaquinha. Não é verdade? Uma pessoa que mora no sítio, então vai largar tudo isso, pastor, e pegar as coisas e ir embora? É exatamente isso que Deus está pedindo para ela.
No capítulo 4, meus irmãos, quando o profeta mandou perguntar para ela: você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu fale pelo rei para a senhora? Você quer que eu fale com o chefe do exército para proteger vocês aqui, né? Qual que foi a resposta dela? Eu vivo em paz no meio do meu povo. Quer dizer, eu não preciso de nada, eu estou tão tranquila. Eu tenho uns amigos aqui, olha, os meus vizinhos são todos meus amigos, as pessoas aqui, eu me dou bem com todo mundo, eu estou bem aqui, eu tenho minha criação, eu levanto de manhã, vou lá na ordenha do leite, depois eu vou lá, vou na minha hortinha, eu tenho uma vida tão tranquila, tão sossegada, eu não preciso de nada. Aí você olha para uma pessoa dessa e fala: sai daqui da sua hortinha, da sua criação, e fica 7 anos fora. Meus irmãos, é muito difícil. Com certeza ela teve que lutar contra ela mesma, porque a pessoa pensa: mas será que o profeta está falando a verdade? Será que ele está certo? Será que ele não errou dessa vez? É o seguinte, agora eu não vou esperar, vamos ver se vai ter fome. Veja só, se passar 1 ano, 2 sem chover, aí eu vou abrir o olho, mas antes disso eu não vou tomar decisão nenhuma. Ou ela podia dizer: uai, se tem fome aqui, vai ter em qualquer lugar, não é verdade? E se ela tivesse pensado alguma dessas coisas, e eu acredito que nós pensaríamos, eu pensaria assim: mas por que eu tenho que obedecer ele? Eu não estou vendo fome. Tem fome aqui, tem fome em outro lugar. Meus irmãos, obediência não é fácil. A obediência dela não eliminou muitas dores que ela passou. Por quê? Pastor, ela escapou da fome, mas ela perdeu a fazenda dela, ela perdeu o sítio dela, e isso dói. Ficou longe de amigos, dos conhecidos. E como eu disse, você estava lá com uma criança e uma pessoa idosa para cuidar, Então, ela não passou aqueles 1000 maravilhas, e ela foi para onde? Para a terra dos filisteus. Eles não eram tão amigos assim, não é verdade? Mas é para onde ela foi. Até foi sábia, porque também o Abraão foi para a terra dos filisteus na fome, e o filho do Abraão fez a mesma coisa no tempo da fome. Meus queridos irmãos, não é fácil obedecer a palavra de Deus. O segundo passo, capítulo 8, versículo 2, diz que ela se levantou, fez conforme a palavra do Senhor e foi habitar na terra dos filisteus. Ok. Agora, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem de novo em Isaías capítulo 26 e versículo 20. Vamos por parte ali, tá? O segundo passo: vá, meu povo. Aí o profeta está falando de dias difíceis também, o que fazer em dias difíceis. Aí o profeta, ele diz assim: entra no teu quarto, vá lá. Você está triste? Está ansioso por alguma coisa? Qualquer coisa. Você não sabe o que você vai fazer? Está tudo bem. Todos nós passamos por isso. Olha que o conselho de Deus: entra no teu quarto. Isso aqui, meus irmãos, aparece no livro de Isaías, mas eu lembro os irmãos que Jesus ensinou isso. Quando perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. Aí ele podia dizer: calma lá, vou ensinar vocês, Pai Nosso que está no céu. Mas antes, veja só, na oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 9, ele fala: Pai Nosso que estás no céu. Mas no capítulo 6, versículo 6, ele fala assim: entra no teu quarto e fecha a porta. Então, a primeira coisa, meus irmãos, quando fala de entrar no quarto, no sentido de busca estar a sós com Deus. O profeta Eliseu, ele praticou muito isso no ministério dele. É interessante, como ele realmente, ele tinha isso no ministério dele. Mas isso você encontra no ministério, meus irmãos, lá do Daniel. Como ele buscava esse momento de privacidade para ficar sozinho com Deus. Você quer realmente ter uma paz com Deus? Você procure um lugar onde só fica você e Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele praticava isso. Ele não tinha uma casa, então quem não tem casa não tem um quarto, não é verdade?
Ele não tinha um quarto para ir lá fechar, mas ele tinha o deserto, ele tinha a montanha, e a Bíblia diz que ele ia para o deserto para orar, ele ia para a montanha para orar. Aquela multidão querendo um milagre, querendo uma palavra, querendo alguma coisa, ele escapava daquela multidão, ele ia lá longe, sozinho, sabe? Era a hora dele com o Pai. E você também tem um Pai celestial, você tem um Deus maravilhoso. O que Deus pede? Olha, você tem que buscar esse momento. Se você não buscar esse momento sozinho com Deus, como é que você realmente vai ter uma intimidade com Deus? A pessoa fala tanto de intimidade com Deus, mas às vezes a pessoa não quer nem orar. Ela não quer perder um minuto, um tempo dele na vida. É capaz de ficar o tempo todo com o celular na mão, mas não é capaz de ficar um minuto sozinho com Deus. Como uma vida dessa tem intimidade com Deus? Como é que essa vida vai ser uma vida vitoriosa? Isso explica, meus irmãos, tantas coisas ruins acontecendo. Então, o primeiro passo é obedecer, ouvir a voz de Deus. Aí o segundo passo é esse: busca um lugar para você ficar sozinho com Deus. Olha, o quarto é para nós o que foi o Horebe para Moisés, né? O Horebe para Moisés, aquele lugar que ele chegou, falou com Deus, depois fez tudo o que fez, voltou em Horebe e falou com Deus sozinho, 40 dias, 40 noites. É um Moriá para o Abraão, meus irmãos, dele chegar lá naquele lugar, só ele e Deus, e ainda com o filhinho dele na mão. Veja só, se uma pessoa como o pai da fé, como Abraão, precisava desse lugar. Se você tem um Isaac que saía para o campo todo dia para orar, para meditar na palavra de Deus. Se você tem um Moisés que fica lá 40 dias, 40 noites, ele e Deus, e nós não temos um tempo com Deus. Mas pastor, eu vou ficar fazendo o que naquele quarto? Você vai lá para orar. Eu vou falar o que na oração, pastor? Bem, imite Jesus. Perde um tempo para você glorificar a Deus. Faz que nem os anjos. Não canse de chamar Ele de santo, santo, santo. Glorifique a Deus. Dê glória a Deus. Você pode pedir o que você quiser. Jesus, para ele, um pedaço de pão cada dia já bastava. Mas ele, meus irmãos, ele não estava sozinho ali, né, no ministério dele. Não casou, não teve filho. Agora, nós temos filhos, nós temos o cônjuge, marido, esposa, pai, mãe, nós precisamos clamar. Jesus, no capítulo 17, ele orou por mim, eu não estava lá, ele já estava orando por mim. Quer dizer, nós podemos orar, meus irmãos, pedir para um filho, pedir para um pai, para uma mãe, pedir tanta coisa. Você pode pedir para tanta gente e tanta coisa, que realmente você pode ficar até sem voz se você estiver falando alto, quando você estiver orando para Deus. Você peça a Deus, né? Você pega aquele momento, meu Pai Celestial, não me deixe cair na tentação. E não é isso que Jesus ensinou a gente a pedir? Quantas são as tentações? Meu Pai, não, me livra do mal. Satanás sempre colocando uma armadilha ali, querendo que a gente caia. Me livra do mal, Senhor. Pessoas querendo realmente que você vá para trás e destrua a sua vida. Então, me livra do mal, Senhor, porque existe um mundo mal aí ao nosso lado. Você pode perdoar as pessoas na sua oração. Você pode pedir perdão para Deus na sua oração. Veja, então o que eu vou fazer lá, pastor? Tanta coisa que você pode fazer. Jesus, ele deu um modelo para nós do que fazer quando estiver sozinho com ele orando. Ele fez isso aí. Olha, entra no teu quarto. A segunda frase que tem aí no capítulo 26, no versículo 20 é: feche a porta. E isso aqui foi, meus irmãos, uma atitude rotineira de Eliseu, né? Lembra que ele não permitiu que o Naamã entrasse na casa dele. Estão lembrados disso? Por quê? Como é que era o coração do Naamã? Era um coração
soberbo e orgulhoso. Realmente, meus irmãos, se a gente está muito dado com pessoas soberbas e orgulhosas, e a gente acha que isso é normal e bonito, nós estamos deixando isso entrar na nossa vida, no nosso coração. Tem uma outra passagem de Eliseu que a gente viu na semana retrasada. Qual passagem? Aquele assassino lá que o rei mandou matar ele, o que ele falou? Fecha a porta com ele para fora. Não deixa esse mal entrar. Fecha a porta. Realmente, meus irmãos, tem coisa que nós temos que aprender a fechar a porta. E tem mais coisa, né, que o próprio Eliseu, ele nos ensina. Quando ele ressuscitou o menino, ele não deixou ninguém entrar, sabe? Aqueles temores, aquelas dúvidas, aquelas fraquezas, não está não, né? E quando ele falou para a viúva fazer aquela multiplicação do azeite, ele mandou ela fazer o quê? Fecha a porta. É. Então a gente aprende esse princípio espiritual. Às vezes nós abrimos muito a porta e o pastor João falava assim, né? A gente abre a porta e depois a gente não sabe falar, sai. Você está entendendo? Por quê? Porque realmente é muito difícil. O orgulho, a soberba, a incredulidade, a dúvida, essas coisas. Fecha a porta, não deixa nada entrar, fica só você e Deus lá. É nesse sentido que está dizendo. Por que a gente fecha a porta? Por que você fecha a porta da tua casa? Né? Então deixa a porta da tua casa aberta. Por que eu vou fechar, pastor? Eu fecho a porta da minha casa. Bem, pode passar uma cobra ali, a gente já coloca aquele negocinho embaixo da porta. Não põe? A gente põe aquelas coisas lá, né? A gente fecha a porta porque não quer que ninguém entre. É por isso que nós fechamos a porta. Ou seja, não deixa ninguém atrapalhar o seu momento de oração com Deus. Aqui é esse sentido espiritual, meus irmãos. Fique somente com Deus, espere somente no Senhor. Uma outra coisa que tem aí no capítulo 26 e no versículo 20 é: esconda-se por um momento. Você entra no teu quarto, você fecha a porta e você esconda-se por um momento, né? Mas não se esconda por conta do medo, não, tá? Estava dizendo ontem lá no Morumbi que às vezes era assim mesmo, né? Nas casas hoje tem tudo, como é que fala? Laje, né? Tudo bonito, né? Lá na casa da minha sogra era aquelas telinhas bem fininhas, né? Cadê a Valéria? Chovia lá, todo mundo. A minha sogra mesmo pegava as filhas dela e colocava tudo debaixo da mesa, né? Lugar protegido, 100% de confiança que não vai cair nada ali, né? Mas não é nesse sentido que Deus está falando. Olha, esconda-se por um momento. Não é por medo, não. O que diz o Salmo 91? Vamos lá. Você sabe decorado aquela parte do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Realmente, meus irmãos, quando fala esconda-se por um momento, é você se abrigar, é você realmente descansar o seu coração quando você está falando com Deus, confiar plenamente. Quando o salmista fala que o Senhor é a rocha dele, que o Senhor é o escudo dele, o que quer dizer isso? Uma rocha. É porque lá, meus irmãos, as rochas tinham aquelas cavernas, a pessoa entrava dentro, se escondia. Um escudo, porque para quando viesse uma flecha, viesse uma pedra, uma paulada, pegava no escudo, não pegava nele. Estava protegido. Mas aqui o salmista dá uma figura muito maior. A sombra do Onipotente descansará. Ou seja, essa mão toda poderosa de Deus me dá a paz e me dá o descanso necessário. É uma coisa que tinha, sabe, no profeta Eliseu com muita força. Quando o Geazi olhou e disse assim: meu Senhor, estamos perdidos, olha, o exército do inimigo está ali. Qual foi a resposta do profeta Eliseu? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor,
abra os olhos desse jovem. Quando ele abriu, tinha um exército de anjos cuidando dele. Isso é um descanso, quando nós temos consciência que Deus está conosco. Meus irmãos, é tão bom, a gente pode morrer tão em paz se acontecer alguma coisa, sabendo da santíssima presença de Deus. Como aconteceu com Estevão, sendo apedrejado, ele olhou, o que ele viu? Ele viu o céu aberto, ele viu ali os anjos chegando. Meus irmãos, isso é uma visão maravilhosa, é um descanso. Então, espere, né? Esconda-se por um momento. E para isso, meus irmãos, você vê aí que é preciso, olha, esconda-se um momento, até, capítulo 26, versículo 20, até que tenha passado a ira dele, até passar a ira do Senhor. Você entender que se está acontecendo alguma coisa, se o nosso mundo virar de ponta cabeça, tiver uma peste aí, como teve o coronavírus, permitido também por Deus, você descanse, porque a ira dele vai passar. A maior ira que nós temos é no livro de Apocalipse, quando depois das trombetas é derramado as 7 taças da ira do Senhor. E por mais terríveis que sejam aquelas taças, aquela ira do Senhor, são só 7. Elas vão passar. Deus está dizendo que depois daquilo vem o novo céu e a nova terra. Como nós temos aqui, né, em Salmo 30, versículo 5, a sua fúria dura só um instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. Meus irmãos, às vezes nós deixamos Deus irado por causa dos nossos pecados. E pode ser que sofremos por isso, mas a misericórdia dele é pela nossa vida toda. Não podemos, assim, comparar aquele momento que Deus está triste, irado conosco, com toda a nossa história debaixo das suas asas. Veja como Deus é maravilhoso. Na continuação diz, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. E quantas vezes nós podemos falar sobre isso? De um momento triste que no final das contas acaba e depois, alegremente todos estamos felizes. Então esconda-se por um momento, porque a sua ira vai passar. Vamos voltar para o livro de 2 Reis, capítulo 8 e versículo 3. Por quê? Porque nesse tempo em que nós estamos orando, que nós estamos fechando a porta, que nós estamos descansando na sombra do Onipotente, no caso aqui, essa mulher teve que descansar 7 anos à sombra do Onipotente, mas passa. Demora, mas passa. Capítulo 8, versículo 3. E aconteceu que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Bem, enquanto nós estamos clamando, Deus, Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Senhor, o seu amigo Lázaro, ele está muito doente. Senhor, por que nós temos que ir lá se ele já está bom? Se ele está dormindo. Veja, meus irmãos, Jesus sempre caminhando até o morto que ele ia ressuscitar. Até que ele olha, um dia ele diz, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus não para de trabalhar por nós nem um minuto, meus irmãos, nem um segundo. Ele está sempre trabalhando por nós. Mas veja como é importante esse momento da oração, essa intimidade com Deus. Enquanto você está clamando a Deus, sem que você perceba, sem que os seus olhos consigam enxergar, sem que as suas mãos possam apalpar, Deus está ali trabalhando.
Uma vez eu li um livro que Deus trabalha no turno da noite. E é verdade. Quando é que Deus fez o Adão? Adão não, perdão, a Eva, né? Quando é que Deus criou a Eva? Desculpe, quando Adão estava dormindo. Ele nem esperava, né, que ia ser aquela bênção tão grande na vida dele. E foi. Dali nascemos nós, então é uma bênção muito grande. Mas ele estava dormindo quando tudo isso aconteceu. Meus irmãos, continuando aqui, né? Ela está voltando para casa, e aí, enquanto ela volta, está dando os seus passos, ela vai na fazenda dela, e a fazenda está invadida. A sua criação são outras pessoas que estão criando, a sua horta é outra pessoa que está tomando conta. Ela não pode entrar na casa dela, porque alguém diz, você não mora mais aqui. Aqui não é mais seu, mas era dela. E o que ela faz? Ela que nunca precisou que ninguém falasse ao rei por ela, lembra? Ah, eu não preciso, né? Ah, agora precisa. Então você não fica falando que você não precisa de uma coisa. Lá está ela indo para falar com o rei, e falaria com o rei, rei, olha, eu vim pedir minhas terras, mas por que você quer as suas terras? Porque eu fui embora, porque Deus falou comigo, eu não confio nesse Deus. Ele podia dizer, e outra coisa, você não quis ir embora? Na hora que esse país mais precisou de você, você foi embora? Volte lá para a terra dos filisteus. Ele poderia, porque ele não tinha temor de Deus, ele não amava Deus. Mas quando ela está indo, eu acredito que ela está clamando a Deus. E naquele momento, no versículo 4, diz que o rei chamou, olha só, o rei falava com Geazi, o moço do homem de Deus, falando assim, ei, me conta, né? No versículo 4, me conta essas grandes obras que Eliseu, ele fez. Então, o rei quer saber os feitos do Eliseu, para a vergonha dele. Quantas vezes, meus irmãos, seja lá naquela guerra, né? Seja lá em Samaria, outros lugares, o rei, ele esteve perto do profeta muitas vezes, mas pouco importava. Olha, esse mundo aí, vamos dizer, os presidentes, os reis, as rainhas, a televisão, a mídia. Passou um homem por aqui, plantou uma igreja em Garça, plantou uma em Galha, plantou uma em Duartina, uma em Álvaro de Carvalho, uma em Alvilândia, em Santa Terezinha, outra em Lupércio, aqui em Veracruz e Marília. Eu nunca vi a televisão anunciar, um grande missionário esteve na Alta Paulista, e por 16 anos desenvolveu um trabalho missionário, aleluia. Vocês viram essa notícia na televisão na década de 70 e 80? Não, eu também não. Por quê? Porque para o mundo não interessa. Mas o que o Ayrton Senna fez interessa. O que ele fez? Ele ganhou 400 milhões de reais. Não, pastor, ele foi campeão, tricampeão. Eu sei, eu assisti, eu torcia por ele. E o que isso importa para o reino de Deus? O que isso vai valorizar para uma vida? Preste atenção. Em nada. Mas, na época dele, todo mundo anunciava. Pega essas pessoas que têm a vida mais depravada, pródiga que existe na face da terra, uma Madonna da vida. Ela está sempre estampada em algum jornal. Por quê? Porque o mundo quer saber que comida ela come, que roupa que ela veste, que música que ela canta, que carro que ela compra. O rei talvez conheceria uma Madonna, talvez conheceria um Ayrton Senna, mas jamais um Eliseu, um homem de Deus. Se o teu nome não aparecer na mídia, se a tua cara não estiver estampada nesses aglomerado midiático, não fica triste não. Não fique não. Dê glória a Deus. Olha, meus irmãos,
São coisas supérfluas que tomam a atenção do povo. Conta aí o que o profeta Eliseu fez. Conta aí, eu quero saber, né? E o Geazi, meus irmãos, ele tem um prazer de falar do Eliseu. Ah, pastor, talvez aqui ele nem era leproso ainda. Provavelmente era. Provavelmente era. Como é que você falaria de uma pessoa que te puniu? Porque a lepra que ele estava foi um juízo dado pelo próprio Eliseu. Mas ele mereceu. Você falaria bem de uma pessoa assim? Olha a alegria dele de falar do Eliseu. Ah, aquela cidade não tinha água boa, ele curou, né? Aqueles filhos do profeta estavam sem comer, olha lá, ele limpou aquela panela daquela maldição, ajudou aquela viúva, ressuscitou o filho da sunamita, né? Contando, porque vocês sabem, o Geazi era o maior contador de história, né? Era um Forrest Gump, uma pessoa assim que gostava de se aparecer e falar, né? E ele falando entusiasmadamente ali, todo feliz. Mas, um instante, espera um pouquinho aqui, Geazi, espera um pouquinho que tem uma mulher querendo falar alguma coisa aqui, né? Espera um pouco. Pode mandar a mulher entrar. E a mulher, ô rei, eu vim aqui reclamar minhas terras, a minha casa. E aí o Geazi, como ele era um xereta profissional, olhou, esta mulher, rei, esse é o filho que foi ressuscitado. Se você olhar bem no versículo 5, dá uma olhada aí, né? E 6, né? O rei perguntou à mulher, né? Falou, calma lá, não fala nada não, vamos ver se é verdadeiro mesmo, né? Vamos ver se você está falando a verdade. Mulher, fala para mim como é que foi essa história aí. Eu quero saber como é que foi essa história. E ela contou exatamente como Geazi contou, meus irmãos. Que é um milagre maior do que esse. Ninguém tratou horário ali. Ninguém, sabe, o rei chamou o Geazi por chamar. Aquela mulher, quando ela chegou, em 7 anos, os 3 se encontraram na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo dia, falando do mesmo assunto. É Deus. É Deus cuidando dos filhos dele. Então, aqui, meus irmãos, Deus vai usar esse momento e testemunho para ajudar essa mulher. Agora, Deus que vê em secreto, como Jesus ensinou na oração, Deus que te vê em secreto, Ele vai fazer o quê? Vai te recompensar. É a promessa de Deus. Quando você escuta a voz dele, quando você entra no seu quarto, quando você fecha a porta e você espera, você descansa nele. Há uma promessa. Jesus disse que Deus que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Olha o que vai acontecer aqui. Último versículo, 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que ela deixou a terra, até agora. Então, meus irmãos, momento providencial, testemunho providencial. O que vai acontecer aqui? Deus, Ele vai fazer o que Ele promete na sua palavra. Eu queria abrir com vocês em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos lá, nosso penúltimo versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos lá. Diz aqui: o meu Deus é o seu também, não é? Você tem Cristo como Salvador, Ele é o seu Deus. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Nosso Deus é rico, louvado seja, né? O que Ele vai fazer? Suprir
suprirá todas as vossas necessidades em glória, ou seja, para a glória dele, né? Para a glória dele em Cristo Jesus. É uma promessa de Deus aqui, que ele vai cuidar de nós. Agora, para terminar, Efésios capítulo 3 e versículo 20. Lindo esse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Você está vendo que ele está aumentando o tempo todo o que está acontecendo aqui? Eu vou ler de novo aqui, né? No capítulo 3, versículo 20. Falando assim, né? Que Deus é poderoso para fazer tudo. Agora, tudo já é tudo, né? Mais. Tudo mais, então, é verdade. Abundantemente, além, né? Veja só, meus irmãos, ele não consegue expressar o quanto Deus é capaz de fazer. Fazer o quê, pastor? Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, meus irmãos, em nós opera o poder de Deus. E ele vai fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. O que você pediu? Vamos ver o que a mulher pediu? Vamos terminar então o nosso estudo. Ela pediu o quê? Né? Vamos lá. Segundo Reis, no capítulo 8 e no versículo 6. Né? No versículo 6, não. Né? Vamos ver aqui. Eu acho que é o versículo 4. Aqui, eu disse mesmo eu ter marcado bonitinho, né? Porque é ruim mexer só com uma mão. No versículo 4 não, versículo 3, que diz assim, que ela foi pedir a sua casa e as suas terras. É justo, né? A casa que era dela e as terras que era dela. Agora, lá no versículo 6, o que aconteceu? O rei deu um oficial dizendo: faz-lhe restituir tudo que era seu, ou seja, a casa e as terras, e todas as rendas das terras, desde o dia que deixou a terra até agora. Ela recebeu mais, além, abundantemente, daquilo que ela pedia e ela esperava. Ela recebeu mais. Então, Deus, Ele só quer que confiemos nele. Que fazer o que em tempos difíceis? Grava esse versículo de Isaías, capítulo 26 e versículo 20. Grava ele. Coloca ele aí na capa da sua Bíblia. Pastor, o que eu vou fazer? Faz isso. Prova a Deus para ver se ele realmente não vai agir poderosamente, vai operar com poder na sua vida, porque ele faz isso. Amém?